Bom dia a todos. Hoje estamos, enfim, na situação do confinamento. Espero que todos se encontrem bem e a tomar todas as cautelas necessárias. Hoje vamos continuar na história local o PowerPoint que eu tinha feito sobre o contexto da Reconquista, antes de avançarmos para a história ou a vida de algumas personalidades e instituições ligadas à cidade de Coimbra. E, como se lembram, na última sessão falámos destes vários reinos, o Reino das Astúrias, Castela, Pamplona, Aragão, e vimos aqui por este, como estão a ver por este mapa, que basicamente a Reconquista demorou de 790 até cerca de 1300 a conseguir chegar basicamente até ao sul de Espanha. Mas antes temos que falar da primeira dinastia, basicamente que fez uma contra-ofensiva muçulmana vinda do norte da África. Como sabem, os almorávidas, como podem ver aqui no PowerPoint, eram um povo berbere, tuareg, que vinha, ou que é originário daquilo que atualmente se considera o norte da Mauritânia ou o Sahara Ocidental. E podem ver que eles começaram aqui a sul, em Alta Coste, depois foram para Gao e depois avançaram para norte, em direção a Xixilmassa, que era uma importante cidade caravaneira do Sahara. Depois tomaram Marrakech, Fez, e depois expandiram-se para Argel, para Tanger, e depois, como se recordam, por causa do apelo dos vários reis muçulmanos da Península Ibérica que estavam a perder território, então os almorávidas entraram na Península Ibérica, avançaram para Córdoba, Sevilha, Valência, até Saragossa. Os almorávidas destacavam-se de outras dinastias muçulmanas da época porque eram, vamos dizer, fanáticos, ou seja, defendiam uma aplicação rigorosa da lei islâmica. Embora rapidamente eles perderam essa característica mais radical, o que levou depois que uma nova dinastia muito mais poderosa no Magreb, chamada os Almohadas, em 1147 tomaram a cidade de Marrakech e mataram o último governante ou líder dos Almorávidas. Ao mesmo tempo, um dos motivos que também levou à queda dos Almorávidas foi que nos anos de 1130-40 a campanha militar dos Almorávidas na Península Ibérica estava complicada porque houve várias revoltas locais, os ataques cristãos continuaram e então o próprio poder dos Almorávidas foi enfraquecendo na Península Ibérica e isso consequentemente levou ao aparecimento dos almohadas. O momento que basicamente deu um golpe de misericórdia ao poder dos almorávidas foi uma grande revolta que houve na Península Ibérica em 1144, na cidade de Mértola, portuguesa, em que um místico muçulmano chamado Ibn Cassi tomou o poder como rei e iniciou aquilo que depois vai ser designado como o período dos segundos reinos taifas. E foi por causa de Ibn Cassi que os almorávidas entraram na Península Ibérica e que lançaram uma ofensiva contra os cristãos, embora a campanha dos almorávidas tenha tido, vamos dizer assim, um sucesso limitado. Depois, como podem ver aqui, temos novamente os territórios
dos Almorávidas, que podem ver que era um território razoável, que apanhava grande parte daquilo que é a Mauritânia, até mesmo o norte do Mali atual, e podemos ver aqui por estas setas os percursos de conquista feitas pelas forças almorávidas e temos ali em cima na Península Ibérica em 1086, aqui na zona de Toledo, ou perto de Toledo, a Batalha de Zelaca, em que lembram-se, já temos falado dela, em que as forças dos reinos cristãos basicamente foram aniquiladas pelas forças almorávidas. Depois, obviamente, também podem ver aqui no mapa outras duas dinastias que eram importantes à época, ou seja, os Amádidas e os Zíridas, que ficavam na atual Tunísia, mas podemos dizer que isto basicamente foi a máxima extensão do Império ou do Reino dos Almorávidas. Depois da queda dos Almorávidas, como vimos, iniciou-se o chamado período dos Segundos Reinos Taifas. E estão agora aqui a olhar para este mapa, em que podem ver todo o norte e centro da Península Ibérica a laranja, onde se diz reinos e condados cristãos, e em baixo tem a verde vários pontos, e em baixo tem a verde vários pontos azuis. Ou seja, cada um destes pontos azuis representa um dos segundos reinos de Taifa. Este período dos segundos reinos de Taifa inicia-se, como eu disse há pouco, a partir de 1144, quando o Ibn Qasi de Mértola faz uma revolta contra os Almorávidas. Ele foi rapidamente seguido por outros líderes, comandantes militares que estavam estacionados na Península Ibérica, que também se levantaram. A maior parte destes reinos foram todos efêmeros, que foram rapidamente reconquistados pelos almohadas, que entretanto também já tinham tomado o território dos almorávidas no norte da África, e contudo houve duas exceções. Foi os territórios cristãos, que inicialmente os almohadas não entraram, e houve um reino de Taifa, que foi o que resistiu mais tempo, que foi o reino de Múrcia-Valência, que era governado por Mohamed, chamado o Rei Lobo, e que conseguiu resistir aos almohadas até 1172, devido ao apoio militar que o reino de Castela lhe deu. Uma outra exceção é o reino de Maiorca, que como podem ver está nas Ilhas Baleares, que continuou a ser governado por almorávidas, mas também porque era uma ilha. Contudo, em 1147, os almohadas também acabaram por tomar o reino de Maiorca. Em 1172, como eu disse, o Abu Yaqub Yusuf, que era o novo líder dos almohadas, acabou por completar a conquista do Al-Andalus com a tomada do Taifa de Múrcia. É verdade que o Taifa de Maiorca só vai desaparecer em 1203, mas a dinastia almorávida que governava Maiorca acaba também depois por ser substituída por uma dinastia muçulmana local que vai governar o território das Ilhas Baleares até 1203, quando é feita a reconquista aragonesa. Então agora vamos falar dos grandes líderes, do grande povo, ou de grande dinastia árabe, que é os almohadas. Os almohadas eram um grupo de origem claramente berbere, do norte da África, especialmente da zona entre Marrocos e a Argélia. Eles apareceram no século XII como uma linha contestatária aos almorávidas que não tinham sido capazes de renovar ou de revigorar tanto a fé muçulmana
como o islamismo, vamos dizer assim, dos Estados muçulmanos da Península Ibérica, e ao mesmo tempo que os almorávidas tinham-se mostrado incapazes de sustentar a reconquista cristã. Assim, os almohadas revoltaram-se em Marrocos, conquistaram primeiro todo o norte da África até ao Egito e depois gradualmente foram entrando no Al-Andalus e foram eliminando as guarnições almorávidas. Quando é que se inicia a decadência dos califas almohadas? E reparem aqui no termo, os almorávidas nunca os líderes dos almorávidas nunca usaram o título de califa. Na melhor das hipóteses, eles chamavam-se imãs, cheques, etc. Os líderes dos almohadas chamaram a si próprios califas. Ou seja, como eu já expliquei aqui, quando falei do califado de Córdoba, um califa é o líder supremo do mundo islâmico. E os almohadas fizeram um califado próprio com base em Marrocos. Quando é que se inicia depois a queda dos almohadas? A queda dos almohadas inicia-se em 1212, quando eles são repelidos numa batalha muito famosa na Península Ibérica, que é a Batalha de Navas de Tolosa, na Serra Morena, em que os exércitos dos almohadas foram destruídos por uma coligação dos vários reinos cristãos da península. Entretanto, outros grupos berberes do norte da África, que também estavam descontentes com o governo dos almohadas, entre 1216 e 1217, os Merinidas, que eram outra dinastia berbere, revoltaram-se contra os almohadas em Fez e tomaram o poder em Marrocos. Ao mesmo tempo, na Península Ibérica, em 1227, o Ibn Hud, que era o governador militar de Múrcia, proclamou-se emir e a própria cidade de Tunes também proclamou a independência. E, entretanto, depois temos outro comandante importante, chamado Mohamed Al-Nasr, que se proclama emir de Arjona, Chaem, Guadiz e Baza, em 1232, em Espanha, e que depois, 5 anos depois, acaba por ser reconhecido como emir de Granada, sendo este indivíduo que vai dar início à dinastia Nasrida, que é a última dinastia muçulmana da Península Ibérica, que perdeu Granada em 1492. Os almohadas, depois da derrota na Península Ibérica, ocasionalmente começaram a fazer alianças com os reis de Castela. Em África eles ainda conseguiram ter algum sucesso militar porque conseguiram expulsar os exércitos dos normandos da Sicília, de algumas cidades costeiras que tinham tomado. Mas a queda dos almohadas é diferente dos almorávidas. Os almorávidas caíram por uma questão religiosa. Ou seja, por um movimento religioso que eram os almohadas. Os almohadas não caíram por um movimento religioso interno. Basicamente, eles foram sofrendo derrotas, foram perdendo territórios, tinham vários povos, tribos ou cidades que se foram revoltando nos territórios que eles controlavam. Os seus principais adversários são os Merinidas de Marrocos, que vão fundar a próxima dinastia reinante de Marrocos, e em 1268 os Merinidas já tinham conseguido o governo de do Maghreb quase na totalidade, e o último califa almohada, que era um senhor chamado Idris II, basicamente quando foi assassinado em 1269, a única coisa que ele controlava era a cidade de Marrakech. Ou seja, depois do assassinato de Idris II, a dinastia almohada chegou ao fim. E como podem ver aqui, temos novamente aqui um mapa. Aqui a vermelho temos a origem dos berberes, em Timel. Depois, entre 1145 a 46, podem ver estes territórios a amarelo mais clarinho, que foram os territórios que eles foram conquistando, ou seja, Sigilmassa, que era importantíssima para os almorávidas, Tlemcen, Oran, Fez, Ceuta, Sevilha,
Depois, a laranja, entre 1147 a 50, foi a continuação da conquista e foi aí que eles tomaram Meknès, tomaram Tanger, tomaram Marrakech e na Península Ibérica tomaram Badajoz, tomaram Córdoba e depois a roxo, púrpura. Podem ver os territórios conquistados entre 1150 a 56, podem ver que o território dos Amádidas foi conquistado nesta altura e ao mesmo tempo o território de Granada também foi conquistado. E depois foram conquistando os outros territórios. Ou seja, em 1160 eles vão conquistar a zona da Tunísia e o norte da Líbia e finalmente em 1172 então conseguem tomar o domínio do rei Lobo, que governava Múrcia e Valência, e eles conseguem tomar este território em 1172. E depois podem ver a linha verde, que é a máxima extensão do território dos almohadas. E como podem ver, foi um estado relevante no norte de África. Depois da queda dos almohadas, os territórios da Península Ibérica, já não vamos falar do norte da África, os territórios da Península Ibérica fragmentaram-se novamente em reinos taifa, no chamado período do terceiro período dos reinos de Taifa, e entre os taifas deste período temos, por exemplo, Sevilha, que existiu entre 1212 a 1248 e depois foi conquistada por Castela e Leão. Temos Jaén, que também existiu entre 1212 a 46 e que também foi conquistado por Castela e Leão. Temos Córdoba, que existiu entre 1212 a 36, que também foi conquistado por Castela e Leão, por exemplo. A cidade de Badajoz foi um taifa que foi conquistada em 1230 pelo Reino de Leão. O Reino de Arjona transformou-se depois no Reino de Granada, e o último que ficou. E ao mesmo tempo, na parte oriental da Península Ibérica, temos, por exemplo, o taifa da ilha Minorca, que foi conquistado por Aragão, o taifa de Valência, que também foi conquistado por Aragão, e restou depois, por fim deste período, o taifa de Granada, que depois vai ser o reino Nájere de Granada. E como podem ver aqui pelo mapa, nós temos as setas da conquista das principais cidades, ou seja, a roxo podemos ver a expansão portuguesa, ou seja, de Lisboa vamos a Évora, vamos a Serpa em 1235 e em 1249. Com a conquista de Faro, ficou feita a reconquista portuguesa. No caso de Castela e Leão, como podem ver aqui, em 1214 os castelhanos e os leoneses conquistaram Alcântara, em 1230 conquistaram Badajoz, em 1236 conquistaram Córdoba, em 1248 conquistaram Sevilha, Jaén, Múrcia, e depois em 1262 conquistam Cádiz, Niebla. Ou seja, estes territórios centrais basicamente são incorporados ao reino de Castela e Leão na segunda metade do século XIII, ficando depois a fronteira, como podem ver aqui, entre o território cristão e o reino de Granada. Os próprios aragoneses também fazem a sua expansão territorial, ou seja, eles em 1229 conquistam a Maiorca, em 33 conquistam Castellón, em 1235 e 38 conquistam Ibiza e conquistam Valência, em 1248 conquistam Játiva, Alicante, e em 1287 então conquistam a ilha de Menorca e, como podem ver, este território aqui depois vai ser a fronteira do reino ou dos domínios da coroa de Aragão. Ou seja, isto para dizer que este terceiro período dos reinos taifas
basicamente existiu entre a primeira metade do século XIII e a segunda metade do mesmo século, em que todos os territórios que estavam inicialmente sob domínio almohade, depois de se terem separado e se terem tornado reinos taifas, acabaram por ser conquistados facilmente no avanço da reconquista dos vários estados ibéricos. E aqui temos um outro mapa que mostra as coisas com mais clareza e também vai mostrando as fronteiras. Ou seja, aqui a verde podem ver a fronteira entre cristãos e muçulmanos em 1140. Depois, este ponteiro azul, em 1150, a fronteira já está aqui. E depois, em 1270, a fronteira está aqui. E podem ver aqui também neste mapa grandes batalhas que houve, mas também quais foram as grandes vitórias muçulmanas e quais foram as grandes vitórias cristãs. E também tem aqui depois um mapa muito mais específico com a tomada das cidades que ficaram integradas ou a Portugal, ou a Castelo e Leão, ou ao reino de Aragão-Valência. Agora vamos falar aqui um pouco de Castela. Castela foi um reino que começou em 932, podem ver aqui neste mapa, Castela, Castilha, que começou como um condado que fazia parte do reino de Leão e que, um século depois, se tornaria o reino de Castela. Obviamente que este condado de Castela, que era muito mais pequeno, atenção, ficava aqui só no norte, foi povoado por povos de diversas origens, ou seja, tínhamos godos, tínhamos astures, ou seja, malta das Astúrias, tínhamos bascos e tínhamos indivíduos da Cantábria. O reino de Castela, como é que nasce? Basicamente nasce porque o rei, que já falámos aqui, o rei Sancho o Grande, ou Sancho Maior de Navarra, casou-se com uma princesa leonesa e então incorporou o antigo condado de Castela ao grande reino de Navarra. Mais tarde, em 1037, o reino foi criado porque, lembram-se de termos falado aqui do rei Fernando o Grande, o Fernando Magno, que conquistou Coimbra. Quando ele morreu, ele dividiu, como já vimos aqui que era a tradição da Península Ibérica, dividiu os territórios que ele controlava pelos seus 3 filhos. E um desses filhos tornou-se rei de Castela. O reino de Castela vai existir constantemente, enquanto que o reino do Leão deixa de existir. Mas em 1230, com Fernando III o Santo, ele recebeu, ou ele tinha recebido o reino de Castela por herança da mãe, que era uma senhora que era a rainha Berenjária, que tinha morrido em 1217. Quando a mãe morreu, ele tornou-se rei de Castela. O pai de Fernando III era o rei Afonso IX de Leão, que não era muito apreciado tanto pelos castelhanos. E então o Afonso IX, antes de morrer, tentou, vamos dizer assim, que o reino de Leão continuasse separado do reino de Castela. Mas o Fernando III conseguiu convencer os nobres leoneses, vamos dizer assim, a recusar o testamento do pai, porque o pai nos últimos anos
também não era um indivíduo muito apreciado pelos leoneses e em 1230 deu-se a união definitiva entre o reino de Castela e o reino de Leão. Aqui em cima podem ver três datas, que foram os três períodos de tempo em que houve uma união entre Castela e Leão. Em todos os outros períodos, os dois reinos existiram como reinos independentes. Ou seja, entre 1037 a 1065 houve a primeira união entre Leão e Castela. Depois, entre 1072 a 1157, houve a segunda união entre Leão e Castela e a partir de 1230, com Fernando o Santo, que já era rei de Castela desde 1217, e depois com a morte do pai, o rei Afonso IX de Leão, em 1230, ele tornou-se também rei de Leão e, doravante, o reino de Leão e Castela nunca mais se voltou a dividir e na segunda metade do século XIII os reinos de Leão, Castela e Galiza vão evoluir para uma forma jurídica chamada Domínios da Coroa de Castela, que basicamente incluía Castela, Leão, Galiza, as Astúrias e outros territórios que depois eles foram conquistando para sul.